Olá, meus irmãos, boa tarde, paz seja convosco. Já lemos a Bíblia toda na live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, e agora estamos falando sobre heróis da fé. E estamos na fase dos profetas. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Aías, o profeta que repreendeu Jeroboão. Sejam todos bem-vindos, paz seja convosco. Quem foi o profeta Aías? O profeta que repreendeu Jeroboão. Bem, só retrocedendo um pouco a história, sabemos que no momento em que Salomão morreu, Roboão, seu filho, deixou de aceitar o conselho dos anciãos para aceitar o conselho dos amigos, dos jovens. E o reino então se dividiu. 10 tribos vão para Jeroboão e apenas Judá, juntamente com Benjamim, fica como reino do sul. As 10 tribos são o reino do norte e o reino do sul são 2 tribos. Qual o texto que fala sobre Jeroboão? Nós estamos falando nesse versículo, né? Nós já falamos sobre todos os heróis da fé de Hebreus 11, depois falamos de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, e agora estamos nos profetas. E hoje falaremos sobre Aías, o profeta que repreendeu Jeroboão. Bem, o primeiro texto que eu quero ler é 1 Reis 11, do 29 ao 32. É um encontro de Aías com Jeroboão. Olhe que eu estou em 1 Reis 11, 29 a 32, depois o 40. Ainda não aconteceu a divisão do reino. Salomão ainda está no poder. E olha o que vai acontecer. Esse profeta é realmente um grande homem de Deus. Vamos lá. 1 Reis 11, do 29 ao 32. Diz assim: Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías. Qual é o nome dele? Aías, o silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de uma veste nova. Agora grave isso aí, irmã Vera, meu irmão Alencar, grave isso aí, irmã Lúcia. Estavam a sós, ou e sós estavam os dois no campo. Eles estavam com quem? Sozinhos, beleza? E Aías pegou da veste nova que sobre si tinha e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Bem, o profeta faz ali o que nós chamamos de ato profético. Ele se vestiu com a veste nova de propósito, rasgou as vestes e deu 10 pedaços a Jeroboão. Eles estavam com quem no campo? Sozinhos. Peraí. Mas aí vai para o versículo 40. Olha aí, eu coloquei aqui no slide. Versículo 40. 1 Reis 11, 40. Diz assim: Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Se eles estavam sozinhos no campo, como é que Salomão ficou sabendo desta profecia? Cuidado, quando você ouvir uma profecia, quando Deus lhe der um sonho, não fique contando por aí, falando para todo mundo. Tem coisas que Deus nos revela só para nós. Eu já cometi esse pecado, já cometi esse erro de receber coisas de Deus e sair contando. Certamente o Jeroboão deve ter contado para alguém, ou Aías. Eu acho muito difícil porque era um homem de Deus, mas é mais fácil o Jeroboão ter batido um papo com alguém conhecido,
o profeta falou que eu vou assumir 10 tribos. E os informantes rapidamente disseram, o serviço secreto da época, o Mossad de Salomão, na época, o FBI, né? KGB de Salomão foi na época, e entregou. De maneira que ele teve que fugir. Mas quando Salomão morreu, houve a divisão do reino, esse é o contexto histórico, e aí Jeroboão de fato assume as 10 tribos. Mas Jeroboão, como ele fez coisas erradas, e a profecia de Aías diz que ele não seguiu o caminho de Davi, seu pai, ele andou por caminhos errados, ele levantou altos, ele fez um bezerro em Dan, outro em Berseba, para que o povo adorasse e não fosse a Jerusalém ao templo. Então o filho dele fica doente. E quando o filho fica doente, aí vem o segundo texto, é 1 Reis 14, do 1 ao 6. Eu estou com a Bíblia aberta aqui. Vamos lá. 1 Reis 14, do 1 ao 6 diz assim: Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, ou seja, o possível substituto, aquele que iria assumir o reino. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Olha, Siló, onde Samuel estava, onde ficava a casa do Senhor. E eis que lá está o profeta Aías. Por que ele mandou procurar Aías? Porque Aías era um homem de Deus que tinha profetizado para ele, então ele sabia que Aías tinha uma palavra de Deus, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre esse povo. Olha aí. E toma na tua mão, não se chega perante o profeta, né, sem uma oferta. Toma na tua mão pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice, ele já estava adiantado em idade. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão, não tente enganar o homem de Deus, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Cuidado com aquelas que chegam fingindo ser outra, né? 6. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Entra, mulher de Jeroboão. Ele estava lá dentro, estava cego, tinha dificuldades, se enxergasse era muito pouco, mas ele não deixou nem ela entrar. Pelo barulho dos pés ele disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças? Nunca se disfarce perante o ungido do Senhor, perante o profeta de Deus, perante o homem e a mulher de Deus. E aí ele entrega uma mensagem dura. Ele diz que Jeroboão não seguiu os caminhos de Davi, tá? E por isso ele está sendo punido. E quando essa mulher chega, quando ela pisa no batente, na entrada da casa, para dar o recado, o menino morre. O possível sucessor de Jeroboão morre. Deus não permitiu que tivesse sucessor, porque ele foi infiel com Salomão, né? E não na época de Salomão, mas aproveitou a fraqueza de Roboão e dividiu o reino. Esse é o profeta Aías, grande homem de Deus, um homem que se destaca pela sua visão espiritual. Nós temos esses dois textos muito importantes, um mostrando um ato profético, onde ele rasgou as vestes, e o outro texto, quando ele já está velho, dizendo: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças? Não tentes te disfarçar perante Aías, porque Aías tem visão de águia, tem o Espírito de Deus e não vai se deixar enganar por qualquer um. Aleluia! Aías, o profeta que repreendeu Jeroboão. Nós estamos na série Heróis da Fé. Glória a Deus. Compartilhe essa live com alguém, compartilhe o canal do pastor João Neres. Nós já passamos dos 12 mil seguidores, estamos avançando pela fé
e grandes coisas Deus tem a fazer ainda através desse canal, em nome de Jesus. Vamos orar por Israel. A guerra continua. Israel está em plena campanha contra o Líbano, em plena campanha de destruição do Hamas e do Hezbollah, fruto daquele ataque do ano passado contra Israel, que matou muitas pessoas, inclusive crianças. Israel não vai sossegar enquanto não exterminar o Hezbollah e o Hamas. E parte das lideranças foram já vencidas. Mas vamos orar por Israel e orar também pelos inocentes que estão no meio dessa guerra, como crianças que estão lá no Líbano e também foram atingidas. Que Deus tenha misericórdia. Pai, oramos, Senhor, por Israel, oramos por Jerusalém. Tua palavra nos manda orar pela paz de Jerusalém. E nós oramos, rogando que o Senhor tenha misericórdia do teu povo e dos inocentes que estão ali também em meio a essa guerra, Pai. Eu quero te pedir também pela nação brasileira, pois a tua palavra diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nos tira, Senhor, debaixo de toda palavra contrária, Senhor, a nossa aliança com a nação de Israel. E em nome de Jesus, abençoe o Brasil e abençoe Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Paz seja convosco. Até amanhã, se Deus quiser. Daqui a pouco tem oração da noite. Não perca. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Paz seja convosco.